todos. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Milanês. Esperamos que os trabalhos da noite sejam realizados com a maior tranquilidade possível. Nosso tema de hoje é Vida Futura. Nosso irmão Jonathan vai conduzir o estudo por nós. Vamos nos concentrar nos trabalhos para que todos possam absorver o melhor possível esses estudos e que isso possa ser útil no nosso dia a dia, para que nós possamos melhorar, crescer e nos aproximar mais dos ensinamentos de Cristo. Porque todos os dias cometemos falhas, cometemos erros, às vezes até grosseiros, pela invigilância. Então precisamos aprofundar nos estudos para que possamos vigiar nossos pensamentos e crescer a cada instante para nos tornarmos pessoas melhores. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, pedir para que nos ilumine, para que possamos absorver todas as energias que nos são destinadas e doar toda aquela que for necessária para os trabalhos da noite. Que todos aqueles que necessitam possam receber o seu motivo, a sua energia para o crescimento, a melhoria, para a cura das enfermidades, para a cura das doenças espirituais, principalmente. Que tenhamos paz no coração, amor, fé e confiança para o nosso crescimento, para a nossa caminhada. Que sejamos cada dia melhores, que busquemos cada dia mais os ensinamentos de Cristo, que possamos absorver bem esses ensinamentos, porque só assim teremos uma boa vida no futuro. Seja conosco, Jesus, hoje e agora sempre, que assim seja. Vou passar o microfone para o nosso amigo irmão, para conduzir o estudo para nós. Boa noite. Bom, é com muita alegria que nós estamos mais um dia, é interessante, né? Mais um dia, mais responsabilidade. Mais um dia estudando, refletindo, aprendendo, através da compreensão e da prática do Evangelho da Lei Divina. E é sempre o papel nosso como expositores, e não só como expositores, como aprendizes do Doutrina Espírita, de dizer que, na verdade, através da espiritualidade, puxar a nossa orelha. Porque é nosso papel, a nossa orelha, a minha orelha aqui. Todas as vezes que eu pego o Evangelho, todas as vezes que eu sou convidado, todas as vezes que me vem uma lista de temas para falar novamente, eu falo assim: meu Pai, onde eu estou errando? Como é dito no Evangelho da Espiritualidade, nada nos vem por acaso. E se vem uma lição, que é o que a espiritualidade nos traz, são lições, é o que Jesus nos traz, são lições. E se vem uma lição, é o que eu necessito aprender. Eu convido a todos para que dispamos daquela nossa ideia de que estamos aqui para acusar, para apontar defeitos alheios. Às vezes utilizamos algum exemplo da história, algum exemplo de histórias, alguns exemplos familiares, mas não com o intuito de julgar e de apontar, mas que possamos compreender a lei e qual o nosso papel perante a lei no contexto ao qual nós nos encontramos. Então, em momento algum, temos a ideia e a pretensão de nos acharmos professores, ou doutores, ou nos colocarmos na posição daquele que ensina o Evangelho, porque mestre por excelência somente Jesus. Porque nós somos aqui companheiros aprendizes do Evangelho e nós coletamos informações desses que sabem e podem muito mais do que nós, que inclusive coordenam a reunião, verdadeiramente, estão na coordenação da reunião, que são os mentores espirituais. Esses sim têm experiência, porém eles nos oportunizam estar aqui diante do púlpito.
diante do público, para assim refletir e aprender, como foi dito pelo nosso companheiro, estudar e estudando, ampliando as nossas possibilidades de acertar mais. É esse o nosso papel como expositor. E aqui nós vamos trazer um tema de suma importância, como todos os temas dados pela Espiritualidade: vida futura. E quando se fala de vida futura, nós temos aqui, veio automaticamente à mente, a obra de Jesus no Lar. Quem já estudou essa obra é uma obra fantástica, parece ser simples, parábolas, mas são histórias, parábolas contadas por Jesus na casa de Simão Pedro, que nos advertem a termos mais responsabilidades e mais disciplina. É interessante que lá no primeiro capítulo dessa obra é contado assim para a gente: encontravam-se os discípulos na casa de Simão Pedro, com conversas frívolas, e Jesus, dando um rumo edificante. Olha que interessante, a conversação convida os discípulos a orar e a ler, a falar da lei divina. Olha que interessante. Então, há ambientes em que nós temos necessariamente que aproveitar as oportunidades. E diante de Jesus, Jesus chama a atenção para eles, falando o seguinte: ó, estão comigo no ambiente de aprendizado, e vamos aqui direcionar nosso raciocínio, nossa mente, nosso diálogo, nossos pensamentos de forma mais edificante. E Emmanuel, na obra Consolador, nos diz que quanto mais evolui o Espírito, mais ele percebe e mais ele lida com tudo que está ao seu redor com mais responsabilidade, com mais respeito e com mais disciplina. Então a gente convida a todos, naquela exortação que o nosso querido irmão Chico Xavier recebeu de Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E a disciplina aqui não se trata de disciplina física, material, não, uma disciplina espiritual. E essa disciplina vai muito além de hábitos materiais, mas como espíritas que somos, ou como propensos, como alunos, nos candidatando à vaga de espíritas, como candidatos a espíritas, nós temos que entender que não somente os hábitos materiais, mas acima de tudo os hábitos mentais, porque o pensamento antecede a ação, segundo Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Nós temos que entender que o trabalho vai muito além do que as nossas mãos fazem, mas principalmente do que a nossa mente cria. Isso é muito importante nós entendermos. E trabalhar o Evangelho, estudar o Evangelho, convido a todos a estudar a obra No Mundo Maior, capítulo 3 e capítulo 4, onde os mentores espirituais trabalham para a gente a casa mental. Nós vamos entender a importância de refletir sempre, de estudar sempre, de ler sempre sobre o Evangelho, porque regra a nossa mente e possibilita mais acertos. E tem todo o trabalho magnético que vai ocorrer lá, indução mental. Nós percebemos uma oportunidade vasta de aprendizado e de prática do Evangelho quando nós começamos a adentrar nesse campo da disciplina. E por isso, nós convidamos a todos e dizemos a todos que é impossível em 50 minutos nós falarmos esse tema tão vasto que é vida futura. O nosso propósito aqui, como nós sempre escrevemos isso, é compreender a lei divina. E hoje, vida futura. Porém, a letra é bem feia, desculpa. Você pede desculpa pela letra, mas eu sempre tentei melhorar e não sei porque eu não consigo. Tu acha que eu só vou falar, só melhorar. Praticar é importante. Vida futura. Porém, para entender a vida futura, nós temos que entender que todos nós somos frutos de nossas experiências, segundo os mentores nos falam. Somos frutos de vastas e várias experiências. Experiências que tivemos através de vários e vários repetições e vários milênios. Isso é muito importante para o tema de hoje. Somos fruto de nossas próprias experiências, todos nós. E nós estamos aqui hoje sentados, matriculados na doutrina espírita, porque essas experiências não são boas para nós. Significando, o que nós somos hoje não está bom. E nós estamos matriculados na doutrina. Falamos de Evangelho porque nós somos extremamente necessitados. Podemos dizer e afirmar, os mais necessitados
de mudar essas experiências. E se eu preciso mudar experiências, concordam comigo, se eu tenho que tirar algo, tenho que colocar algo novo, eu tenho que estabelecer novas experiências, e essas experiências estão exemplificadas, vou parar aqui vida futura, com ele, que nós intitulamos como mestre, que é quem? Jesus. Nosso modelo, nosso guia. Jesus não veio ao mundo para que nós ficássemos clamando por ele, gritando por ele, falando o nome dele, colocando imagens dele nas paredes. Não é isso. Jesus veio nos mostrar a diretriz para que mudemos as nossas experiências. Porque aí está o centro do problema. É aqui que está o problema. Então não está o problema nos fatos exteriores. Não está o problema na humanidade, na política, nos líderes mundiais. Não está o problema no meu pai, na minha mãe, nos meus antepassados, na humanidade. Não, o problema está em mim. E eu tenho que entender isso. Eu começo a entender os temas e o propósito da doutrina, o propósito do Evangelho, o propósito da espiritualidade para nós, o propósito da reencarnação. O propósito da reencarnação é que eu mude as minhas experiências. Porém, para mudar essas experiências, eu tenho que ir contra os meus próprios instintos e os meus próprios sentimentos. Porque os meus sentimentos, lá no pensamento e vida mediana, são fruto, e aqui eu estou resumindo bastante, tá? Das minhas experiências. É delas que são produzidos os meus sentimentos. E se eu cuido das minhas experiências, consequentemente eu cuido dos meus? Está vendo como é importante trabalhar as experiências? É de suma e extrema importância. Estudar é o primeiro passo. Porém, praticar é o que reafirma, o que confirma, o que sedimenta o conhecimento que eu adquiri. Isso nós estamos repetindo tanto sabe. Na própria humanidade, nós só vamos saber se nós adquirimos o conhecimento quando conseguimos praticar, quando nós vamos experimentar nas profissões. E eu, então, profissional, quando eu consigo utilizar com maestria o conhecimento que eu adquiri dos livros, dos ensinamentos dos professores. Não é assim? Profissão? É assim também. A lei divina. Jesus nos ensina com parábolas. E nos convida a entender a lei através da natureza, do ambiente e do meio ao qual nós pertencemos. Todos nós somos fruto das experiências que adquirimos no passado. Estamos no presente, buscando novo. É esse o nosso propósito. Não tem como, segundo a espiritualidade, apagar o nosso passado. Tem como nós compreendermos ele. Porque ele é a base do que nós somos e será a base para o que nós seremos. Então não adianta remorso, querer esquecer o mal que praticamos. Não. Use como aprendizado. E aprendendo, não pratique mais. E não praticando, busque novas práticas. É isso que o Evangelho nos convida, é isso que a espiritualidade nos convida. E para isso, nos foi chamada a falar desse tema. Nos foi dito para falar do capítulo 18, na verdade 28, do Evangelho do Espiritismo. E não só ele com as questões 950 seguintes até 1019. Mas olha que interessante. É impossível nós escolhermos tudo que está lá. Nós vamos fazer um resumo aqui, um apanhado, e por isso eu convido a todos que estudemos esses capítulos. Porque de suma extrema importância da sua compreensão. E vamos lá. Temos um passado que nos trouxe vastas experiências que, segundo Paulo, eu não faço o que eu gosto, porque o que eu gosto não me convém, não me é bom mais. Paulo, não eu. Paulo falou para a gente lá há mais de 2000 anos atrás. Que gerou as minhas experiências, que geram o meu sentimento.
Eu estou reencarnado para mudar essas experiências, para plantar um novo. E aí, a espiritualidade desse capítulo, quem pegar essa obra e for ler essas obras, vão perceber que a espiritualidade começa a frisar para a gente algumas leis. Ele não fala para a gente, por exemplo, lei de causa e efeito, não fala reencarnação, não fala dessas normas, mas começa a trabalhar, nós vamos entendendo esse mecanismo. Porque a espiritualidade diz para a gente o seguinte, ó, durante vários e vários séculos, vários e vários milênios, a humanidade trabalhou a ideia de que, alguns, de que após a morte não havia nada. As religiões começaram a trabalhar que haveria uma vida sim, mas que essa vida seria eterna, que viríamos a carne, viveríamos 10, 20, 50, 30 anos, às vezes um dia, 2 dias, um mês, às vezes minutos, às vezes nem minutos, respirando assim, mas como espíritos. E que após isso, retornaríamos lá para outra vida, e lá nós íamos aguardar o juízo final, não é assim? E todos nós temos esse conhecimento do nosso passado. Nós passamos pelas religiões. Segundo a espiritualidade, são elas que nos amadureceram, como todas essas experiências da humanidade, para que hoje estivéssemos aqui na doutrina espírita. E não despreze elas, não faça isso. Não julgue nem condene. Coopere e trabalhe para o progresso. Vai ter interessante, é diferente, Eu não julgo nem condeno. Eu sempre penso em Jesus, a visão dele. Se fôssemos nós que deparássemos com Saulo, nós teríamos condenado, crucificado, assassinado, apedrejado, Paulo. Jesus não. Esse é o meu vaso escolhido. Preparou toda a oportunidade e olha a obra que Paulo fez. Agora para a gente ver como é um espírito esclarecido, como é um mestre. Então não condenemos quem convive conosco, nem as situações que convivem. Nós não oportunizemos, mas sim sejamos instrumentos de oportunidade, como Jesus foi para Saulo, direcionando ao convívio com Estevão, com Abigail, com Gamaliel, com a casa do caminho, e foi amadurecendo a mente dele até que ele fosse atraído para ele. Porque já tinha maturidade, é claro, mas o quê? Oportunidades. Então tenhamos isso em mente. O nosso papel como propensos cristãos não é condenar, não é julgar, não é apontar, mas é o papel de sermos, como o amigo diz, o esteio, o amparo, o direcionador. E nós temos essa capacidade. Então nós não podemos condenar as religiões, mas nós podemos dar entendimento com Jesus. Primeiramente, acima de tudo, conforme a espiritualidade nos conduz, não com palavras, mas com atitude, com exemplos. E quando é dito isso, quando eu leio, sempre que eu leio o Evangelho, minha orelha até queima. Ela até queima. Porque, na verdade, poucos de nós somos capazes de ceder ao nosso passado, que nos trouxe orgulho e egoísmo. Os pais de todos os vícios. E esses dois aqui não nos permitem nos ver como pessoas errôneas, não nos permite perceber que nós precisamos aprender, que nós precisamos mudar, não aceita que nós somos os culpados das nossas próprias intempéries, não aceita que nós temos responsabilidade no ambiente ao qual nós convivemos, que a culpa é sempre do outro. Então superar isso, ir contra isso, ir contra o meu eu, ou contra nós, O personalismo é fundamental, está lá no Consolador. É fundamental contra o eu, porque caso contrário, se eu aceitar o meu eu e repetir o meu passado, eu vou estar continuando, vamos assim dizer, a exercer a minha experiência, o que não é bom para mim. Fazer o mal é fazer o que eu gosto, é ceder aos meus desejos, porque segundo a espiritualidade, os meus desejos são fruto das minhas experiências. Então, olha para a gente ver como é profundo. O companheiro disse agora há pouco, as dificuldades do mundo aqui que nós temos, as dificuldades que nós temos de ir contra nós mesmos. É muito complicado, mas é possível. Senão Jesus não teria nem oferecido para a gente o Evangelho, porque ele não atira
aos poucos. Então, se estamos sentados numa cadeira, numa mesa, num púlpito, falando do Evangelho, é porque nós temos plena capacidade de tudo que está nessa lição, dessa obra do Evangelho, sobre o Espiritismo, também no Evangelho. Nas parábolas, nós temos plena capacidade de exercer, de praticar. Uns mais, outros menos, mas sempre em frente. Nós temos plena capacidade. Nós temos que entender que todos nós somos perfeitamente capazes de pegar essa obra, de ler essa obra e de entender essa obra. E quanto mais dúvida nós tivermos, e para isso vem a casa, não é verdade? Que proporciona os ambientes dos estudos, para aprofundar cada vez mais, quanto mais nós compreendemos, mais oportunidades vão nos ser dadas para que nós podemos as nossas experiências. É para isso que eu sou proposto. E aí a mudança vem através do fator que todas as religiões falam, mas que ninguém compreende, ou poucos compreendem, que é o testemunho. É nele que vem a oportunidade de experiência. Então prestemos muita atenção nisso, que foi que nós prestamos atenção. Somos fruto da nossa experiência. Nosso objetivo é encontro nós, contra o eu, que é o meu personalismo, que está no meu passado. Se eu repito ele no meu presente, que é a minha reencarnação atual, reencarnação, vou abreviar, tá? Porque eu falei aqui. Eu estou voltando ao passado. Eu lembro lá do Antigo Testamento, né? Não olhe para trás, logo, senão você vai perder vida. Não volte ao passado. Não volte a exercício espiritual, olhe para frente, siga em frente. E aqui que está o centro da vida futura. Porque segundo a espiritualidade, é fatal. Estava até conversando com um companheiro esses dias, falando para ele assim, uma certeza a gente tem, que nós vamos desencarnar, todos nós. Eu não tenho certeza quando, nem onde. Pode ser agora, daqui a um minuto, uma hora, amanhã, daqui a um mês, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Pode. Mas eu tenho essa certeza que eu vou desencarnar. E quando Jesus nos fala da vida futura, nesses capítulos que está lá, o Evangelho, parábolas, da bodas, por exemplo, do festim, com outras passagens, Jesus está falando para a gente da vida futura, que a vida é espiritual. Nosso passado, vida material. Até então seduzidos, conduzidos, hipnotizados pelos efeitos da má, dominados pela matéria, desejosos pela matéria, nos tornamos egoístas, materialistas, individualistas. E o Evangelho veio para a gente para trazer com que nós tenhamos espiritualidade, experiências espirituais. Jesus fala. A vida futura é a vida espiritual. E é até interessante que algumas pessoas falam assim, a vida espiritual é no plano espiritual? Não. Porque o plano espiritual, o plano físico se entrelaçam. Nesse momento agora, nós podemos ter certeza. Temos aqui aproximadamente umas 30 pessoas encarnadas, não conseguimos imaginar quantas tem desencarnadas. Existe aqui o plano espiritual. E o nosso convite aqui é para começarmos a preocupar com a vida espiritual na carne. Porque senão a gente fala assim, não, vou preocupar com o plano espiritual, não deixa para o plano espiritual, deixa lá que eu resolvo. Não. O plano espiritual que eu vou habitar, a vida futura, é reflexo, é colheita do que eu planto na minha vida, na matéria, na reencarnação. Lei de causa e efeito. Então a forma que eu conduzo a minha reencarnação agora, o que eu planto hoje, o que eu penso hoje, as minhas atitudes de hoje, vão ter consequentemente um efeito que reflete na aquisição de experiências, no meu sentimento, que me coloca no plano espiritual, reflete em mim no plano espiritual o que eu sou. E eu lembro da oração e reação. É interessante a oração e reação. Psicografia feita pelo Bruno Chico, pelo Espírito André Luiz. E toda essa obra vem mostrar para a gente como é a vida no plano espiritual dos espíritos que cederam ao seu passado. Nós, no nosso caso,
Pessoas que cederam aos seus desejos pela matéria, pelas iniciações, pelo desequilíbrio material. Pessoas que não assumiram as responsabilidades que tinham, negaram as suas próprias responsabilidades. Pessoas que não dominaram o orgulho e o egoísmo, assim como nós. Quais são os reflexos no plano espiritual? E é triste. Não vamos tecer comentários, mas imagens de rostos, sofrimento, como Jesus mesmo diz, né? Pranto e ranger de Deus. Leamos essa obra, muito destrutiva. Vem mostrar o reflexo, a vida do plano espiritual, daqueles que, como nós, muitas vezes estudam o Evangelho, se dizem espíritas, compreendem o Evangelho, como Emmanuel mesmo fala para a gente lá na obra segue, né? Estamos convencidos, mas não convertidos. Entendem intelectualmente, decoram livros, discernem acerca, argumentam, posicionam-se, mas não praticam o Evangelho, não fazem o que torne espírito. Quando eu falo de espírito, eu tenho que uma, porque isso é de suma extrema importante. A coroação da prática, do estudo do Evangelho, é a prática do Evangelho. E se não fazemos isso, o nosso futuro é pranto e ranger de dores. Isso eu estou condenando engano, apontando engano, estou falando porque é a lei de causa e efeito. E é minha responsabilidade pensar nisso, refletir nisso, entender isso e levar também aqueles que estudam conosco a compreender isso. Então é muito importante eu prestar atenção aos meus hábitos, aos meus sentimentos e pensamentos. Olhai, orai e vigiai. E quando eu foco nisso, quando eu entendo isso, eu começo a me conhecer, a me enxergar. E consequentemente eu vou saber como será a minha vida futura no plano espiritual. Não só no plano espiritual, como será também a minha próxima encarnação. Eu não vou saber com perfeição, mas eu vou entender mais ou menos que tipo de colheita eu ter. Jesus nos ensina parábolas, né? Ele fala para a gente, não tem como. Se eu plantei feijão, eu vou ter que colher feijão. Se eu quero plantar abóbora, interessante, né? Vou colher o feijão, preparar o terreno, plantar a abóbora, cuidar da semente, tudo mais, do ramo, até sair a abóbora. É tão interessante, né? Que se eu mino a terra, se eu tiro todos os nutrientes, nem isso é capaz de imediato que tem que fazer. Aguardar o tempo, preparar. Depois que o ambiente, que a terra tem todos os nutrientes necessários, eu vou plantar e ter o quê? Frutos. E assim também no Espírito. Por isso a oportunidade de hoje de encarnação é extremamente importante. Eu estou com a mão na charrua, como diz aí dos Deus Espíritos, né? Estou com a mão do trabalho. Estou com todas as oportunidades possíveis. No plano espiritual eu colho reflexos. Eu estudo, eu aprendo. Mas mudar a experiência só, como é dito no Evangelho do Espiritismo, reencarnando entre aqueles que são iguais a mim. Só dessa forma eu começo a mudar a minha experiência. Então é de suma importância entendermos isso. Quando nós planejamos o futuro de nossa carreira, por exemplo, ou de nossa família, não é assim? A gente começa a criar um programa, por exemplo, quero um futuro diferente da minha família, quero uma família, no futuro eu quero uma família não rica, mas pelo menos tem um equilíbrio financeiro, que tenha saúde, só quem sabe tem um plano de saúde, né? Porque, aí eu começo o quê? Crio um programa, aí depois o que eu faço? Eu crio metas, para eu poder ter isso no futuro eu vou ter que fazer isso, vou ter que cortar isso, né? Começa a ser os cortes de gastos que você faz, corta aqui, eu tenho supérfluo, eu tenho que fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. Das minhas experiências. Se eu entendo, e se eu percebo que eu sou um espírito, estou reencarnado para mudar a minha experiência, que eu sou imortal, que quanto mais tempo eu ficar seduzido, vivenciando as minhas experiências, mais sofrimento eu terei, mais tempo, em regra, entre aspas, eu vou perder. Eu começo o quê? A otimizar o meu tempo. Eu crio um programa de aquisição de experiências. Eu crio um programa de estudos.
Eu crio um programa de práticas reiteradas, de hábitos reiterados, como diz Emmanuel, que ele fala para a gente, né? Que o hábito reiterado passa a adquirir um caráter. O que ele fala? Eu começo a repetir até que eu crio um hábito. Se é um hábito, é algo que gerou um reflexo. E o reflexo é uma experiência nova que gera um novo sentimento. E, consequentemente, está de acordo e a par com a lei divina de forma diferente e equilíbrio. Então é muito interessante nós entendermos isso. Que o nosso propósito aqui é buscar práticas novas, hábitos novos, repetições novas. Um companheiro me disse hoje, a gente sempre parece que ele foi com a gente, né? Às vezes eu estou lá no trânsito dirigindo, aí alguém me fecha e solta o chinelo. Bichinho. Você coloca a cabeça para fora do chinelo. O companheiro foi com a gente. Aí ele falou assim, automaticamente ele parou, cara. É isso que eu estou estudando. Olha a diferença. Compreensão e prática. Nós sabemos que, como diz a espiritualidade, a evolução não dá salto, assim como um hábito novo, e não adquire-se da noite para o dia. Exige o quê? Disciplina. Então, eu me programando antecipadamente, eu começo a adquirir pequenos hábitos que vão fazer com que no futuro eu já tenha uma nova experiência. Falar de vida futura para o espírito consciente que busca estudar e praticar é falar das experiências dadas por Jesus, que está no Evangelho de Jesus. Isso é falar de vida futura para a gente. E o Evangelho é o nosso manual de funcionamento. Lá estão os hábitos novos que nós devemos praticar para que nós possamos estar bem, em equilíbrio, em paz no plano espiritual. E não só no plano espiritual, como no nosso vulgo, na carne, na carne. Então é de suma importância nós entendermos isso. O nosso futuro está nas nossas mãos. Olha como Deus é amoroso e misericordioso. Nos dá a oportunidade de encarnar, nos manda Jesus, nos manda o Evangelho, nos dá a doutrina espírita e nos dá as oportunidades de mudar. Olha que interessante. E muitas vezes a gente reclama. Oh meu Deus, mas você não me deu nada, não tem nada. Tem nada na vida. Estou vindo para aqui, alguns de nós fazem isso. E nós temos tudo nas mãos para sair daqui melhores. Olha que interessante. E só vamos entender a partir do momento que nós vamos estudar, buscar a compreensão. Então temos, como um ditado popular, no mineiro, né? Temos a faca e o queijo na mão. Tudo a nosso favor, tudo a nos favorecer. Porém, as oportunidades não são da forma que nós queremos. A gente quer que Deus venha e faça um trabalho por nós. A gente quer que o nosso testemunho seja testemunho leve, tranquilo, suave. Porém, o nosso passado foi um plantio de erros. O que faz com que o nosso presente seja uma colheita dos reflexos desses erros. Então é natural que na reencarnação eu encontre dificuldades. Isso é muito natural. Porém, eu tenho que lembrar que a colheita já é um novo plantio. Então, a forma que eu lido com o meu testemunho já é um novo plantio. Demonstra o quanto eu adquiri de maturidade. Demonstra o quanto eu compreendi e estou perseverante no Evangelho, na lei de vocês somos temas complexos. A espiritualidade lá desse capítulo, nas questões próximas à questão do Evangelho dos Espiritismos, eles falam para a gente que um dos maiores erros que nós tivemos, na verdade, o que leva à incredulidade, um dos motivos que leva à incredulidade, é a ideia de Deus vingativo, né? Deus odiento, que a gente deve trabalhar o Deus de amor, o Deus que oportuniza, e por isso nós estamos trabalhando esses reflexos da lei. Porque nós começamos a entender aqui que o mundo, igual a gente fala, o mundo só tem coisas erradas, o mundo só tem complicações, só tem erros, só tem guerra, só tem conflito. Não é assim que as pessoas
falam, está tudo errado. As famílias estão perdidas, assim como nós falamos. Pessimismo, não. Isso nos traz otimismo nesse tempo. Porque nós começamos a compreender uma lei de amor ali, que não está dando aquelas situações que nós vivemos para que nós possamos apontar, julgar, pesar, chorar, blasfemar ou entrar em depressão. Não, a gente olha para olha, que oportunidade sagrada. Os espíritos que estão ali colherem o seu passado, com uma visão diferente, agir diferente, pensar diferente, plantar diferente. E nós, como os espíritas, temos a responsabilidade de sermos exemplos para essas pessoas que, pelo mundo deles, nem tem a instrução que nós temos. Então, sermos otimistas, demonstrarmos o Evangelho através das práticas diárias, temos sempre uma palavra de alento, direcionando a verdade, estar com Jesus. Esse é o nosso papel. Então, se uma pessoa fala para a gente assim, nossa, isso está todo errado, para onde nós vamos? Eu falei uma vez com o companheiro, não entendeu? O mundo está passando por uma reforma que vai alcançar a felicidade. Só que, como o companheiro nos disse uma vez, espírito. Na limpeza da casa, primeiro bagunça, para depois vir na limpeza. Assim, eu pego tudo. Eu lembro minha mãe, quando eu ouvi essa lição, eu lembrei da minha mãe é fantástica. Ela chega na casa, ela tira tudo da casa. Quando vai para casa, assim, meu Deus do céu, que bagunça. E tira a folha de coisa, coloca o colchão no sol, e tira a roupa, não é assim que faz? Coloca as cadeiras de perna para lado, quando você olha nos postos, fala assim, dá uma bagunça, não é assim? Só que aí depois ela vem limpa, e depois limpa, vem reorganizando. E o mais interessante, muitas vezes quando você faz a limpeza, você vê que aquele imóvel que estava naquele ambiente, mudando de posição, fica melhor o ambiente, não é assim? Não é assim? Melhora o ambiente. É o que a humanidade está passando. São oportunidades de colheita, são oportunidades de aprendizado, são oportunidades para nós, para que nós comecemos a perceber o mundo de forma diferente, perceber o mundo refletindo a lei divina, e aí nós vemos o mundo de forma totalmente diferente, vibramos diferente, e consequentemente estamos plantando algo diferente, e não somente estamos nos promovendo, porque a espiritualidade nos percebe isso em nós. E ao perceber isso em nós, novas oportunidades serão dadas. E se vem novas oportunidades, claro, o êxito dessas oportunidades nos fará muito mais glórias do que antes. Muito mais nos será dado parábolas do Evangelho, mas também muito mais nos será exigido. Noção de responsabilidade. Sempre gosto de lembrar, porque é um paradigma que nós devemos quebrar, segundo a espiritualidade. Nós temos que quebrar vários paradigmas, várias ideias preconcebidas. Uma delas é que somos seres detentores de direitos. Lá na nossa ele manda falar, da espíritas, cristãos, não, muda isso. Nós não somos seres dotados de direitos, nós somos seres dotados de deveres. Um dever cumprido de outorga e dá direito. Olha que interessante. Um dever bem cumprido de dar direitos. Nós invertemos a ideia. E por inverter a ideia, voltamos ao passado. E nos prendemos ao nosso egoísmo, porque é meu, eu tenho direito, a lei me garante. Só que eu esqueço que para ser amparado pela própria lei humana, eu tenho que cumprir vários deveres. Vários e vários e vários. E muitas vezes eu passo por cima deles, ignoro as minhas responsabilidades e quero ter direito a algo. E espiritualmente não podemos agir assim. Responsabilidade, disciplina. Depois sim, o hábito novo, aí sim, o hábito novo eu terei direitos espirituais. Então não adianta eu querer clamar, gritar no nome de Jesus e falar assim, eu vou lutar no plano espiritual do nosso lar, eu quero estar no nosso lar, eu quero estar no plano superior do nosso lar. Se eu não mudo o meu hábito, pouco importa o que eu falo, pouco importa o que eu estudo. Se eu não mudei o meu hábito, o trabalho não está a se concluir. Eu preciso mudar o meu hábito, mudar a minha experiência. Caso contrário, nada muda para mim. Muito pelo contrário, esse mundo será cobrado daquele que muito foi perdido. Consequentemente, os efeitos serão muito diferentes. Lá no Evangelho do Espiritismo fala para a gente:
que não cabe a nós só deixar de praticar o mal, mas praticar o bem. Que, na nossa maturidade, na nossa condição, não fazer nada já é fazer o mal. Olha que advertência, assim, que me fulmina. Porque quando eu li isso, quando eu estudei isso e comecei a compreender, claro, dentro da minha capacidade, eu comecei a entender que nas oportunidades desse mundo que eu tenho, não me basta somente me calar. Eu tenho que fazer algo novo. E não necessariamente precisa ser falar, precisa ser pouco, precisa ser dinheiro. Não necessariamente. A prece é um recurso fantástico que nós temos. A prece é um recurso. A prece é uma ação. O amparo, muitas vezes silencioso, é uma ação. Jesus, quantas vezes ele se calou? Fazendo para a gente muitas vezes calar, você faz muito bem. Jesus, na casa de Simão Pedro, como nós citamos no início, direcionando a conversação para um rumo edificante. Esses hábitos, é claro, e muitos outros, nós só vamos entender a partir do momento que nós buscamos. E olha que interessante, não só Deus nos outorga a lei divina, não só nos trouxe Jesus, não só nos trouxe o Evangelho, como trouxe um professor que nos acompanha diuturnamente no plano espiritual, que é o nosso mentor espiritual, e ele dá os puxões da orelha. Segundo as instruções do Evangelho Espiritismo, lá fala, lá no capítulo das preces, que o nosso mentor espiritual está o tempo todo a nos convidar ao caminho reto com o Evangelho e com Jesus. O problema é que muitas vezes nós não damos ouvido a Ele. Então a culpa não é dele, a culpa não é da lei, a culpa não é de Jesus, a culpa é minha. E eu vou mais uma vez no capítulo do mundo maior casamental. O mentor fala que o hábito de estudar o Evangelho é como se eu regasse minha mente com o Evangelho sempre menino. É interessante, eu gostava muito de filmes, ver filmes. Façam essa experiência um dia. Veja um filme que você lembra o dia inteiro. Depois você fecha os seus olhos. O que você vai ver? Imagens dos filmes. Se é violência, você vai ter violência. Você vai sonhar muitas vezes com o filme, que acaba o quê? Sedimentando na mente. E o mentor fala que estudar, refletir no Evangelho, faz isso. Sedimenta em nossa mente. E aí, diante do testemunho, como meu companheiro disse, no momento que alguém me fecha no trânsito, ao invés de eu querer repetir o meu passado, eu não estou com aquele novo na minha mente, regado na hora, madurinho, fresquinho. O que ele lembra? Jesus. Opa! Calma. Fiz do freio, sigo o meu carro. Já não é uma atitude diferente. Chego no meu lar. Vida futura. São experiências espirituais. Não experiências humanas. Espírito. Chego no meu lar. Qualquer acontecimento de ao invés de querer brigar, querer relacionar, querer gritar, eu estou com isso, o reflexo, sedimentado na minha mente, eu acabo tendo hábitos diferentes, assim, eu vou repetindo, agindo diferente do que eu sempre agi. Se eu começo a ter hábitos reiterados em meu ano, se eu repito, vira um hábito, vira um reflexo, e consequentemente muda a minha experiência. Essa é a lei divina. Essa é a preocupação que nós devemos ter com a vida futura. É o meu presente que faz o meu futuro. Então não adianta eu ficar preso, por exemplo, no meu passado, nem ficar focado no meu futuro, ficar assim, nossa, como vai ser meu plano espiritual, como eu vou no plano espiritual, como vai ser minha próxima encarnação, como vai ser daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, tem que pensar o seguinte, meu hábito, bora. Eu entendo que as experiências que eu tenho hoje refletem no meu futuro. Consequência, se eu sou uma pessoa estudiosa hoje, vocês concordam comigo que no futuro eu vou ter um futuro melhor? Não. Se eu sou uma pessoa preguiçosa, ansiosa, não quero trabalhar, vocês concordam comigo que o meu futuro é um futuro difícil? Pode até ser que no futuro eu decida, vou melhorar, vou mudar meus hábitos, mas vocês concordam comigo que o que eu conquistaria se eu mudasse hoje é muito mais do que se for daqui a 10 anos? Principalmente por causa da idade, né? Os fatores humanos que nos possibilitam outras oportunidades. E assim também na esfera de aquisições espirituais. Se eu me preocupo hoje, se eu busco minha reforma hoje, eu começo desde agora a me fortalecer
me fortalecer, me fortalecer. E daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ser sempre uma pessoa nova. E sendo uma pessoa nova, os reflexos da lei para mim são diferentes e são melhores. Algumas pessoas não entendem. Eu sempre me lembro lá da aula do Paulo Estevam, quando conta para a gente alguns cristãos sendo devorados por férias, transpassados pelos barcos. Eu lembro de nosso companheiro Estevão, aqui estudou a obra, percebe um espírito ali muito maduro, extremamente maduro. Eu nem consigo imaginar, eu sei que eu vou chegar lá, mas eu nem consigo imaginar umas experiências, eu praticando aquelas experiências que aquele espírito praticou há mais de 2000 anos. Ele passou por testemunho de suicídio, concorda comigo? Porém, alguém lembra-se do estado de espírito dele? A forma que ele conduziu aquilo? Foi com revolta? Foi com reclamação? Foi com blasfêmia? Foi com crítica? Foi com desânimo? Pessimismo? Eu lembro da mensagem que Estevão estava como escravo nas caleras. Lembra-se disso? Que os pessoal já sabem. Estevão foi levado como escravo, não tinha culpa de nada, foi levado como escravo. Levado como escravo, e lá os próprios algozes dele o tratavam com respeito, porque ele sempre estava alegre, trabalhando com empenho, com dedicação, como escravo. No momento que se tem testemunho que o senhor dele estava doente, ao invés de fazer o que nós fazíamos, né? Ah, não vou ajudar essa fase, não. Ele escraviza. Ele foi lá com todo amor, todo zelo, cuidou do algoz. Amor, servidão. Interessante. Quando a gente estuda esses espíritos, não é para a gente falar de histórias, não. É para nós vermos as experiências espirituais, as experiências do Espírito. São as experiências que nós devemos adquirir. Então o testemunho não vai ser fácil da forma que a gente quer. Não vai ser gostoso, fisicamente falando, não. Só que a diferença é o seguinte, eu tenho duas opções. Eu posso me preparar desde agora para chegar diante do meu testemunho forte, equilibrado, como Estevão, ou posso começar a esquecer isso, abandonar minhas experiências, não me preocupar com as experiências, e no momento do meu testemunho chegar lá fragilizado, fraco. Aí eu pergunto para vocês, qual é a chance de êxito nas duas situações? Então, quando eu estudo o Evangelho, quando eu vejo essas histórias, não é para que eu some mais um livro que eu li, não é para que eu discuta com vocês histórias, ou para que eu apareça diante do púlpito e cite 50, 60 livros, 500 histórias, 50 autores, não é para isso não. É para eu entender o mecanismo ali que gira por trás daquelas obras, por trás daquela história, e extrair dali o espírito da lei. Eu tiro a noção da lei, eu tiro a noção da lei, entender como eu devo praticar, como eu devo ser, exercer os hábitos para que eu mude a minha experiência. Porque falar de vida futura é falar de vida espiritual. Porque, como nós sabemos, nós estamos sob os cuidados de uma lei de evolução, de uma lei de progresso. O mundo está progredindo. E o que está em pauta agora são as experiências do Espírito, porque o nosso propósito é desmaterializar. Então, as experiências que nós temos que praticar são as experiências espirituais. E quando Jesus fala de perdão, paciência, tolerância, todas essas virtudes são as experiências espirituais. O Espírito. E se nós somos espíritos, concordam comigo, são as experiências que nós devemos ter. Então é aí que está ali. As experiências que eu tenho não são as experiências do Espírito. Então é como se eu estivesse atrasado. Matéria atrasada, prática atrasada. O que eu devo fazer? Acelerar. Vai trabalhar. Vai plantar novos hábitos. Adquirir novas experiências. Porque se nós nos matriculamos como espíritas, é porque nós desejamos e temos a responsabilidade de adquirirmos essas experiências, e não só isso, de colaborar e cooperar com que essas experiências do Espírito comecem a entrar no cunho social. Então não adianta reclamar de um mundo em guerras, do mundo em conflitos, do mundo sujeito para viciações. Eu tenho que fazer a minha parte.
fazer unidade. E brincando. Se formos observar hoje, muita gente, podemos dizer que a maioria da humanidade já ouviu falar dele. Se não todos. A maioria, se não todos, já ouviu falar do perdão. A maioria, se não todos, já ouviu falar das lições do Evangelho de Jesus. O que falta é só compreensão. E aí, cabe ao Espírito amadurecer, fazer como os mentores espirituais. Estudaram, entenderam, praticaram e exemplificaram para que nós vejamos o exemplo deles e comecemos a praticar. E aqueles que estão atrás de nós comecem a ver os nossos exemplos e comecem a praticar. Olha o Evangelho com o Espiritismo. Ninguém é tão bom que não tenha algo de onde receber, e ninguém é tão ruim que não tenha a quem dar. Permuta constante, troca de experiência, isso é lei. Não importa qual estágio nós vamos estar, não importa. Sempre vai ter alguém que nós temos que buscar, e sempre terá alguém que nós devemos ler. Jesus está aqui a nos doar, a nos ensinar, a nos instruir. Os mentores, como é o caso do passe magnético, por exemplo, o recurso, o amparo, a instrução, estão aqui a nos instruir, a nos direcionar. Porém, como é dito no Evangelho, né? Quem que faz a trajetória, que adquire a experiência, somos lançando mão da oportunidade de testemunho. Então, tudo está ao nosso favor. Tudo está ao nosso favor. E a espiritualidade, o que a espiritualidade espera de nós é que nós façamos o nosso esforço. Tenhamos a famosa boa vontade de mudar as nossas tendências. E, consequentemente, eu mudo a minha, você muda a sua. Cada um de nós convivemos com 2, 3 pessoas, ou 50, 100. Dessas 50, 100, uma ou duas vão observar, vão querer mudar, mas assim. Essas duas pessoas convivem com mais 50, 100, dessas duas mais duas, esse vai o quê? Somando o feixe de varas, lembra? Do Evangelho? O feixe de varas. A lei está aqui. E, consequentemente, está no Evangelho, né? Está aqui no livro muito fácil, está no Evangelho, está com Jesus. E a lei vai sempre oportunizar para qualquer espírito, não importa qual estágio que está. Por mais ruim que seja o espírito, por mais desequilíbrio que ele se encontre, um dia ele será um espírito perfeito. Olha que maravilhoso! Não desespera, não. Não fica preocupado demais. Nossa, mas está tudo assim, calma. Tudo vai se ajustar. Agora, será mais rápido ou mais devagar, de acordo com a soma da maioria? Tipo, a humanidade está progredindo. Regeneração. Segundo a espiritualidade, o que será da humanidade? O que os espíritos, o que a humanidade fizeram? O que os espíritos fizeram dela. Então, se nós começarmos a nos preocupar com a reforma íntima, com valores morais, começarmos a divulgar esse através do hábito, começar a cooperar mais, sermos mais caridosos, isso vai somando, cada vez mais rápido, daqui a pouco a humanidade toda reformada. Se eu começo a largar para lá, largar as minhas responsabilidades, a consequência é que o processo fique mais lento, vai acontecer. Vai. Pode ter certeza que vai. Os espíritos falam, é certeza. O espírito mais difícil que nós imaginamos, a sociedade mais complicada, ela vai se ajustar. Mas vai levar mais tempo. O que nós podemos fazer é otimizar esse tempo, acelerar, ganhar tempo, produzir mais, criar mais. E é isso que a espiritualidade nos convida como espíritas. Não é porque nós somos melhores do que ninguém. Não é porque nós somos mais inteligentes do que a maioria. Não é por isso não. Como diz Emmanuel, nós somos os maiores necessitados. Nós estamos maduros. Nós somos capazes de adquirir. Mas a experiência ainda não é nossa. Continuemos na cabeça. Como nós falamos, a espiritualidade nos oportuniza sim. Como nós falamos, o passe magnético, como a casa escrita com a instrução. Porém, o trabalho tem que ser feito por mim. Mesmo o passe magnético, eu posso receber a energia mais pura que for. Assim como a planta, eu tenho que fazer o trabalho de metabolização da energia. Se eu não estou preparado lá para trabalhar isso, como disse o nosso companheiro Jacob Melo, se não gera uma corda psíquica de captar, receber essas energias e ficar
cada quem trabalha, para que me proporcione equilíbrio, eu acabo o quê? Perdendo as energias. E muitas vezes a energia que eu recebo no passe vai para quem do lado, vai para quem está na palestra pública, vai para o vizinho, que tem mais merecimento do que eu. Que tem o quê? Sintonia com as energias. Então, mudar o comportamento, mudar a experiência é igual a mulher do fluxo de sangue. Ela puxa, atrai as energias positivas, atrai o passe. Negativamente, agindo no passado, eu repiro as energias e, consequentemente, repiro os auxílios, a intuição, o direcionamento. Por isso, a reforma é a base da nossa vida. A mudança de comportamento é a base da nossa vida. Se eu não mudo, eu permaneço o mesmo. E como a espiritualidade nos diz, o mesmo, o passado que eu sou, não é bom para mim. Então, refletir sobre a lei, falar sobre vida futura, é falar de comportamento, é falar de hábitos, é falar da atitude, é falar do eu, do espírito, buscando sempre a mudança de comportamento, é falar da lei divina. Plano espiritual, todos nós vamos estar. Lei, nós vamos desencarnar. Reencarnar, nós vamos reencarnar de novo. Vamos, pode ter certeza disso. Agora, como que vai se dar, o contexto que eu vou me encontrar, depende da forma que eu conduzo o meu hoje, que eu conduzo a minha aquisição de experiências. Isso é trabalhar, isso é se preocupar com o reino dos céus, como Jesus convida. Preocupar com o reino dos céus é preocupar com a atividade, é modificar o comportamento, é modificar o meu sentimento. Se eu faço isso, meu pronto alvo para que o futuro é, se eu não me preocupo, meu pronto é Rosarinho, por no futuro tudo vai me oportunizar, tudo vai me fazer evoluir. Só que um vai com jugo leve, suave, o outro vai com planta e mantilha de Deus. Todos nós, quando nós somos muito arraigados a nós mesmos, muito presos a nós mesmos, aos nossos desejos, nós estamos plantando testemunhos extremamente difíceis. Aquele que busca se reformar, busca se modificar, está plantando para colher o testemunho mais suave. Lembrando que, como Estevão, testemunho difícil, porém suave. Está vendo? Não é o fator exterior que o alterou, e sim o seu fator, o fator interior. Ele perseverou. Aconteceu várias coisas ao redor. O pai assassinado, virou escravo, mendigo, perdeu a irmã, o pai, e sempre ele chorou, tristeceu-se, mas sempre o quê? Perseverante na fé. Olha que interessante, a grandeza de espírito dele dava equilíbrio, ele passou por um jogo mais tranquilo, enquanto muitos de nós, a título de exemplo, sem condenar, como o nosso irmão Judas, busca o suicídio, ou extermínio, auto-extermínio, né? Que essa palavra na verdade é assim condenada, o auto-extermínio. Outros fazem como Paulo: opa, eu fiz besteira, eu fiz, tá bom, e agora? O que eu tenho que fazer para mudar? Como eu devo fazer aqui para mudar isso, para melhorar isso? Está tudo errado, eu fiz errado. Está vendo? É esse mecanismo que nos leva a ir para frente. Quando nós falamos de reforma, a gente fala dessa dificuldade, nos conta o nosso passado, não é para que a gente desanime, não, é pelo contrário. Fala assim: opa, vamos despertar. E agora? Baguncei, tenho que arrumar. E como eu arrumo? Eu vou com Jesus. Indo com Jesus, eu começo a trabalhar bem, a isso. Se eu vou comigo, eu vou para as portas do desespero, desânimo, desequilíbrio. Então foram 55 minutos. Não teve como trazer o tema, a leitura, porque é vasta leitura. Convidamos a todos a lerem essa obra, a estudarem essa obra, a refletirem nessa obra, nesse capítulo de hoje, Espírito dos Espíritos, porque aí estamos trazendo várias e várias instruções extremamente necessárias para nós, para todos nós, para cada um de nós, tanto encarnados como desencarnados. Ali está a lei divina, e aí está o nosso propósito da reencarnação. A gente agradece a oportunidade. Passo para o Gil. Agradecemos ao nosso irmão Cláudio pelo estudo
estudo da noite, pelas orientações, e vamos ficar atentos, né, para que a gente possa se preparar, porque nossa vida hoje é reflexo do passado, e o que fazemos hoje vai refletir no futuro. Então, nossa vida futura depende do que estamos fazendo agora. E é isso que ele procurou deixar bem claro aqui, né? Nós temos que nos cuidar, ter como Jesus como espelho e vigiar nossos pensamentos e nossas ações. Alguns recados para hoje. Quem precisar de orientação para o culto do Evangelho no ar, né, aqueles que desejam fazer, que não estão fazendo e desejam fazer, é só pedir ali na recepção, que eles dão essas orientações, só fazer contato lá. Vamos ter um seminário líder musical com o tema Memória de um Suicida, do livro de Ivone Pereira. Vai ter uma apresentação musical, né? Com o grupo Agoro e verbos diversos. Vai ser no dia 27/5, a partir das 18h30, na Rua José Barra, 509, Espaço Estrutura. O preço é R$25 para quem quiser participar. Ali na recepção tem um cartaz, né, onde vocês vão poder observar todos os detalhes e, se precisar dos ingressos, na biblioteca tem. O atendimento fraterno é feito nas segundas e quartas-feiras, aqui na casa. As pessoas que precisarem de atendimento fraterno, é só ao chegar e dirigir na recepção e deixar o contato, deixar o nome lá, para que seja encaminhado. Orientação espiritual é feita nas quartas-feiras nos lares daqueles que necessitam, que têm enfermo, que precisam de assistência dos lares. É necessário que deixe na recepção nome e telefone para contato, para que seja agendado o dia e horário certinho. Agora nós vamos fazer a nossa prece final. Então vamos fechar os olhos, levar nossos pensamentos a Deus, pedir que o Mestre Jesus nos dê forças no nosso dia a dia, para a nossa melhoria contínua, para o nosso crescimento, para que a gente tenha disposição para vencer as lutas, vencer o cansaço, poder suportar todos aqueles espinhos que nos são colocados e que possamos sair vencedores no fim de cada dia, cuidando de nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, que possamos sempre praticar o bem, praticar o amor, a compreensão, com fé e muita esperança para o nosso crescimento no dia a dia. Seja conosco, Senhor Jesus, que nós possamos estar contigo hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, sentir necessidade, é só aguardar que vão ser chamados e vai ter tempo para dar o passe de todos aqueles que quiserem. Uma boa noite a todos e tenhamos um bom retorno ao nosso lar.